Recursos humanos. Todos os funcionários devem estar identificados. Uma forma fácil e barata de identificação é o uso de crachás. Além da identificação individual, pode haver uma identificação visual para distinguir os funcionários da farmácia do público em geral, pelo uso de uniformes, o que não é obrigatório. Mas, caso seja instituído, os uniformes devem ser fornecidos pela empresa sem ônus para o funcionário. Como cada colaborador precisa se apresentar com uniformes limpos e em boas condições de uso, a empresa deve fornecer um número suficiente de uniformes, uma vez que eles devem ser usados por no máximo um dia. A cada 6 meses, a empresa deve fornecer novos uniformes. Todo o equipamento de proteção individual, usados para a proteção do funcionário, do usuário e do produto contra a contaminação ou outros danos, devem ser responsabilizados pela farmácia. No entanto, se é obrigação da farmácia fornecer os EPIs, é obrigação do funcionário utilizá-los. Dependendo dos serviços oferecidos na farmácia, os tipos de EPIs podem variar, mas todos os detalhes, como especificação do EPI, situação que exige o seu uso, bem como as formas corretas de utilização e descarte, deve estar descrita em um procedimento operacional padrão, também conhecido pela sigla POP. É dever de cada farmácia oferecer cursos de capacitação a todos os atendentes, a fim de repassar informações sobre a legislação sanitária vigente e sobre os procedimentos operacionais padrão do estabelecimento. Dispensação de medicamentos. A dispensação farmacêutica é a prática pela qual um medicamento é entregue ao consumidor juntamente com uma série de informações que vão garantir a utilização correta deste produto. A dispensação é uma atividade que deve ser executada pelo farmacêutico com o auxílio dos atendentes de farmácia. Para isso, aqui estão algumas informações que vão auxiliá-lo a entender a dinâmica do processo, mas volto a insistir que somente a prática profissional e muito estudo adicional irão fornecer os subsídios necessários para uma boa dispensação. Vários documentos legais regulamentam a dispensação farmacêutica. Um dos mais importantes e recentes é a Resolução da Diretoria Colegiada, número 44, de 17 de agosto do ano de 2009, que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, e da outras providências. Entende-se por boas práticas farmacêuticas o conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e da segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Todos os produtos dispensados em uma farmácia devem estar regularizados junto à Anvisa. A aquisição de produtos deve ser feita por meio de distribuidores legalmente autorizados e licenciados. A lista de medicamentos genéricos atualizada deve estar disponível em versão impressa para os clientes a consultarem. No ato da dispensação, o cliente deverá ser informado sobre a posologia, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação do produto, entre outras informações. Medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica ou odontológica. É muito importante observar se a receita atende aos seguintes pontos: se está legível, não contém rasuras, apresenta identificação do paciente, apresenta os dados do medicamento, como nome, concentração do fármaco, forma farmacêutica, dose e quantidade e duração do tratamento, indica o local e a data de emissão, apresenta a identificação do profissional prescritor, nome e número do registro junto ao conselho de classe. No caso dos médicos, é o número do registro junto ao CRM, Conselho Regional de Medicina, e no caso dos cirurgiões dentistas, o número do registro do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Apresenta a assinatura do prescritor. De forma rápida, vamos observar as diferenças
na dispensação dos medicamentos quanto à classificação em de referência genéricos ou similares. Medicamentos de referência podem ser dispensados quando a receita indicar o nome genérico do fármaco, que é o componente ativo do medicamento, ou o nome da marca do produto de referência. Medicamentos genéricos poderão ser dispensados quando a receita indicar o nome genérico do fármaco componente ativo do medicamento. Mas no caso de constar o nome da marca do produto de referência, o genérico pode ser dispensado no lugar, desde que obedecendo a 3 pontos fundamentais: ser desejo do cliente, não existir oposição formal, por escrito na própria receita, e ocorrer mediante o farmacêutico. Medicamentos similares somente podem ser dispensados quando a receita indicar o nome de marca do medicamento em questão. Você deve estar se perguntando como é que faz para saber se um medicamento é de referência ou é um similar. Para isto, basta dar uma olhadinha na lista de medicamentos genéricos disponíveis na farmácia ou na página eletrônica da Anvisa. A lista traz as relações de medicamentos de referência para cada fármaco que já esteja liberado para a cópia. Se um medicamento não estiver na relação, ele é similar, já que só os genéricos e seus correspondentes medicamentos de referência integram esta listagem. Quando o medicamento é separado para posterior entrega ao cliente, uma rápida inspeção visual deve ser feita para verificar a identificação do medicamento, o prazo de validade e a integridade da embalagem. Uma prática proibida é a captação de receitas, ou seja, aquela situação em que uma farmácia recebe uma receita de medicamento manipulado para ser manipulado em outra farmácia. As receitas para medicamentos manipulados devem ser entregues somente em farmácias de manipulação. Se um produto estiver próximo do prazo de validade expirar, o cliente deve ser informado.